É impossível você começar a educação domiciliar e não se deparar com os vários métodos que aparecem aí para as famílias educadoras. Eu sou Natália da Almeida e nesse vídeo eu vou fazer com que você pare de perder tempo pesquisando métodos que você não vai utilizar, apresentando para você os 6 métodos que as famílias educadoras costumam utilizar, para você escolher qual que se encaixa melhor com a sua família. Eu vou começar aqui com um método que é mais conhecido por todos nós, que é o método utilizado na maioria das escolas. Esse é um método tradicional. E como que ele funciona? Geralmente, você tem um livro-texto, onde está tudo explicadinho ali, o que a criança ou o jovem precisa saber. Ele lê aquelas informações, memoriza e depois disso ele vai fazer a prova para ver se aquilo que ele memorizou está correto e se ele memorizou tudo o que ele precisava. Essas provas, elas podem ser feitas com múltipla escolha ou então respostas curtas. Esse método dá ênfase na memorização de conteúdo para que você consiga replicar ele na prova depois. Ele é utilizado pela maioria das famílias que estão começando o homeschooling, porque é aquele método que já está todo mundo familiarizado. Então, geralmente, a família tira o aluno da escola, pega já aquele material que ele está usando mesmo e com base no material, a família começa a ensinar o filho em casa. Então, ele é uma ótima dica para você que está começando e está se sentindo meio perdido, sem saber o que fazer. O próximo método que eu vou falar aqui agora, ele é muito utilizado por ser um método muito importante e que faz com que a criança se torne um autodidata. E a maioria das famílias homeschoolers tem esse interesse em ver o filho aprendendo sozinho. Ele é o método clássico. Esse método, ele é baseado no Trivium, as fases de desenvolvimento da criança. A primeira fase é aquela fase da gramática. Ela vai dos 5 aos 10 anos mais ou menos. Nessa fase, a criança está aprendendo vocabulário, está conhecendo o mundo, então é ali que a gente vai focar na memorização. Essa memorização, ela acontece com fatos, nomes, datas, para que na próxima fase, que é a fase da lógica, que acontece a partir dos 10 anos e vai até 14, 15 anos ali, ela traga esses fatos de volta e comece a se perguntar como, por quê, onde, para que ela consiga ligar todos aqueles fatos que foram memorizados na fase anterior. Depois disso, a partir dos 14, 15 anos, ela vai para a fase da retórica. Nessa fase, ela pega aqueles fatos memorizados, o porquê de cada coisa que aconteceu e começa a ligar e fazer os argumentos a favor daqueles fatos ou contra. É nessa fase que o adolescente vai saber diferenciar o que é certo, o que é errado, saber argumentar, trazer a forma de pensar dele. Esse método foca diretamente no autodidatismo. Por isso que ele é um dos métodos mais escolhidos pelas famílias que começam a educação domiciliar. Eu tenho um livro aqui e recomendo ele para quem se interessa por esse método, que é o livro A Mente Bem Treinada, da Susan Weisbauer. Nesse livro aqui, ela traz todas as 3 fases do desenvolvimento da criança, o que você precisa trabalhar em cada uma dessas fases. É praticamente um currículo pronto. Você só vai precisar adaptar de acordo com o seu objetivo. Mas quem se interessa pela educação clássica, esse aqui é o guia perfeito. Eu vou deixar o link da compra aqui na descrição desse vídeo, então se você se interessar, é só clicar lá. O terceiro método que eu vou falar aqui agora, ele também é muito utilizado, que é o método da Charlotte Mason. Ela revolucionou a educação na Grã-Bretanha e, ao contrário do método tradicional, que usa livro-texto com a informação ali nua e crua, ela busca trazer conhecimento através de bibliografias e literaturas. A criança pega esse tipo de leitura e por meio dessa leitura ela vai trazer todo o conteúdo necessário dentro desse currículo. A Charlotte Mason acredita que a emoção e o interesse que desperta na criança a partir dessa leitura faz com que ela aprenda e absorva conteúdo facilmente. E também, uma história só pode trazer vários tipos de conteúdos ali, de várias disciplinas que você pode abordar. Então, na prática, funciona basicamente assim. A criança faz a leitura
da bibliografia ou da literatura. As menores recontam a história de forma oral e as maiores, que já sabem ler e escrever normalmente, fazem redações a partir do que foi lido. Assim elas aprendem o conteúdo e absorvem. O próximo método, ele é o de estudo por unidades. Então você vai pegar um tema específico e para esse tema você vai linkar todas as outras disciplinas. Por exemplo, você escolhe conversar com seus filhos ou fazer um projeto sobre as abelhas. Você vai linkar todas as disciplinas do seu filho a esse tema principal escolhido. O foco, a ênfase desse tema é você aprender fazendo. Então tem bastante trabalho manual, as crianças saem ao ar livre, fazem maquetes, artesanato e assim elas conseguem aprender o conteúdo que você estipulou. Esse próximo método que eu vou falar aqui agora, o quinto método, ele é para quem gosta de flexibilidade. Então necessariamente você não precisa de um currículo como nos métodos anteriores. Esse método aqui é o unschooling, mais conhecido também como desescolarização. O foco dele é no interesse da criança. Então você acorda um dia, pergunta para o seu filho, o que você quer aprender hoje? No que você está interessado? E aí sim vocês vão procurar alguma coisa para a criança fazer de acordo com o interesse dela. E para você que, assim como eu, consegue ver pontos positivos em todos esses métodos, você vai se identificar muito bem com esse método aqui agora, que é o eclético. Nesse método você pode misturar um pouco de cada um desses que a gente viu agora. Por exemplo, se você está de acordo com a divisão de estágios do método clássico, por exemplo, gosta de trabalhar com literatura e bibliografia com as crianças, que é do método Charlotte Mason. Se você também gosta de trabalhos manuais, escolher um tema específico para trabalhar um determinado conteúdo, você pode trabalhar com o método eclético, que vai ser um pouquinho de cada coisa. Além desses 6 métodos que eu trouxe para você aqui hoje, eu vou deixar uma dica de bônus. Antes de escolher um método para sua família, tenha 2 coisas em mente. A primeira delas, nenhum desses métodos foi pensado especificamente no seu filho. Ou seja, você não vai encontrar um método perfeito. Provavelmente, você vai precisar adaptar um método para as necessidades do seu filho. Segunda coisa, todos os métodos têm um propósito. Eles foram criados com base em crenças e filosofias. E se você se identificou com algum desses métodos, você precisa procurar qual é a filosofia desse método, qual é a crença dele, porque o método nada mais é do que uma ferramenta que vai levar você ao seu objetivo. E se o seu objetivo não for o mesmo que o objetivo desse método, você não vai conseguir chegar lá. E olha só, não tenha pressa de conseguir o método ideal. Pode ser que você escolha um agora e no meio do caminho perceba que ele não está funcionando tão bem e sem problema nenhum. Você pode trocar e ir para outro método até que a sua família e você se adapte ao método ideal. Aproveita agora e coloca aí nos comentários qual foi o método que mais te chamou a atenção. E se esse vídeo te trouxe mais segurança para você escolher o seu método, já curte ele aqui e também se inscreve no canal.